Boa tarde a todos, mais um vídeo aqui pro canal dos velhos companheiros. Como deu pra notar, eu adoro Natal e puxar uns vídeos agora homenageando o tema do Natal. Eu queria falar um pouco sobre o Papai Noel nesse vídeo. Eu sei que o ideal seria falar sobre o Jesus Cristo, que existe hoje esse problema, que de certa forma a figura do Papai Noel está tomando o lugar da figura de Cristo em alguns lugares para muitas pessoas. Eu sei que isso é algo muito errado e que isso é um problema. Eventualmente faremos vídeo, vai puxando o tema principal do Natal. Mas a história do Papai Noel é uma história interessante. Envolve muitas coisas positivas e diversas mensagens positivas. E é uma história até que longa, mas eu queria mostrar ela aqui para vocês entenderem as mensagens que existem por trás da figura do Papai Noel, que são mensagens muito bonitas e tem uma história muito bonita também. Então, e eu já começo com isso dando trabalho, né? Vocês não têm noção como tá quente usar essa porra aqui. Tipo, tá terrível. Mas vamos ser guerreiro, vamos até o fim. A figura do Papai Noel é complicada porque ela é a junção de dois personagens históricos. Um não é necessariamente real, um é. Um existiu de fato. E ele é a junção dessas duas figuras. Uma é a figura do São Nicolau, que é Saint Nicholas, ou conhecido também como Bispo de Mira, e a figura do Father Christmas, que é um símbolo britânico. Ele é a junção desses dois personagens em um, e é daí que surge o Papai Noel. Aí tem até algumas perguntas, tipo, Papai Noel existiu de fato? Se você considerar ele como essencialmente São Nicolau, sim, ele existiu. O Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola? Não, não tem nada disso. Por algum motivo, muitas pessoas acham que ele é vermelho por causa da Coca-Cola, mas não é por isso. A gente vai chegar nisso eventualmente no decorrer do vídeo. Então vamos primeiro explicar quem são essas duas figuras históricas, passando primeiro pelo São Nicolau e depois disso a gente vai para o Father Christmas. O São Nicolau ele era um cristão grego. Ele nasceu em 270 e morreu em 343. Ele morreu em Lira, que hoje faz parte da Turquia. Eu acho que ele nasceu em setembro, não me recordo exatamente da data. Ele é um santo católico e também é um santo ortodoxo. Ele é padroeiro da Grécia, da Rússia e da Noruega. Ele também é o padroeiro dos marinheiros e das crianças. Ele foi conhecido como Bispo de Mira, como eu falei anteriormente, e ele foi convocado por Constantino para participar de diversos debates religiosos e espalhar assim, o cristianismo. Ele também era professor de cristianismo e é muito interessante porque ele nasceu com uma grande fortuna porque os seus pais faleceram quando ele era ainda muito jovem, quando ele era uma criança. E meio que influenciado pelas histórias que a mãe dele contava, a mãe dele contava diversas histórias para ele sobre Jesus Cristo, que levou a ele a se apaixonar pelo cristianismo. E ele era muito apaixonado pelas histórias de Cristo, quando ele ajudava os pobres, que ele fazia os milagres, e ele desejava muito que Cristo permanecesse na Terra, que nós tivéssemos ele novamente. E com essa fé poderosa que se desenvolveu nele, ele dedicou toda a fortuna dele a seguir a sua fé, a ajudar as pessoas. E é muito interessante que eles vão passar por esses pontos. E ele também é um santo conhecido por muitos milagres. Eu acho que ele é quase um recordista de milagres, inclusive. Tem uma lista enorme. Mas algumas histórias são muito interessantes. Uma das histórias dele é que naquela época existia uma coisa chamada heresias arianas, que era uma forma de teologia desenvolvida por Ario que renegava a existência de Cristo como uma divindade. E isso possuía uma certa força na época. E inclusive houve um debate entre São Nicolau com Ários. Eu não sei se é Ário ou se é Ários. Eu já vi as duas formas de escrita. Eu conheço mais como Ário. Se eu estiver errado, alguém me corrija nos comentários, por favor. E teve um desses debates que ficou tão acalorado que São Nicolau enfiou um tapa na cara do Ário na frente de todo mundo. Então imagina Papai Noel enfiando um tapa na cara aí. Tem diversos milagres e diversas atitudes caridosas vindo da parte dele. Por exemplo, uma que é muito interessante foi quando começou a fome na cidade de Lícia, onde fica Mira. Não sei se Lícia é uma cidade ou um estado. Perdão por isso, ok? Conheceu um milagre que São Nicolau ele apareceu no sonho de um marinheiro, onde ele falava para ele sobre essa fome que estava acontecendo. Ele ordenou que ele partisse com os pães que ele estava carregando. Ele estava saindo da Itália carregando esses pães e ele ordenou que leve isso para a cidade de Mira, que fica na Lícia.
Leva isso para Mira, por favor, que o povo lá está passando fome. E nesse sonho, ele entregou moedas de ouro para esse marinheiro. E quando o marinheiro acordou, essas moedas de ouro estavam realmente na sua mão. Aí ele falou, meu Deus, o que é isso? Aí ele pegou, levou esses pães para lá e resolveu esse problema da fome de lá temporariamente. Outro muito interessante foi quando ele salvou uns soldados que iam ser sacrificados. Houve uma reunião de Constantino eu acredito que era Constantino, com os generais romanos. E ele, ali a coisa uma calorada, São Nicolau não estava presente naquele momento. E ele decidiu executar 3 soldados aleatórios para aqueles caras. Ele colocou capuz nele, deixou eles de joelhos. E quando esses soldados estavam prestes a ser mortos, São Nicolau se jogou na frente. Tipo, não mate essas pessoas, poupe a vida dessas pessoas. Esse ato que ele fez comoveu aquelas pessoas e a vida desses 3 soldados foram salvas graças a essa ação de São Nicolau. E é até interessante que depois ele olhou na cara do imperador, eu acho que foi na cara do imperador, e ele declarou em alto e bom tom: inimigo de Deus, prevaricador da lei, culpado de tamanho crime, como te atreves a olhar-me no rosto? Outro milagre muito interessante, isso é um milagre mesmo, foi o que aconteceu com marinheiros. Marinheiros perdidos no meio do mar, estavam desesperados, eles começaram a rezar pedindo por ajuda e apareceu a figura de um homem de idade que prometeu ajudar eles. E começou de fato a falar o que tinha que ser feito, e essas pessoas conseguiram sair daquela tempestade que eles estavam presos, chegaram na cidade e na igreja daquela cidade eles viram a figura daquele homem que ajudou eles no meio do mar, que era a figura de São Nicolau. Existem diversos outros, como a multiplicação de trigo, que era responsável para entregar trigo para a população que estava passando fome, e aquele trigo que era para ter durado pouco tempo durou 2 anos. Ninguém sabe como aquele trigo durou tanto. Ele tem diversas aparições e sonhos, inclusive para Constantino. O Constantino tinha orado na noite que ele sonhou com São Nicolau, e ele apareceu e disse para ele: por que prendeste tão injustamente aqueles generais e os entregaste à morte, sem terem cometido crime algum? Levanta-te e ordena que os soltem o mais depressa possível. De contrário, pedirei a Deus que suscite uma guerra em que morras e seja convertido em alimento das feras. E dessa ação, as vidas dessas pessoas foram poupadas. E, inclusive, teve a seguinte fala depois: quem és tu, disse-lhe o imperador, para entrares de noite em meu palácio e ousares dizer e imitar essas coisas? Sou Nicolau, bispo da cidade de Mira. Teve uma aparição, inclusive, dele na Espanha, isso já no século XVI, já muito tempo após a sua morte, que ele aparece entregando pão para as crianças que estavam passando fome. Acho que a história mais interessante do São Nicolau é do saco de moeda de ouro, que ele estava ajudando uma família pobre. Para quem não sabe, ele doava quase toda a fortuna dele para ajudar as pessoas. Ele era realmente uma alma muito caridosa. E ele até começou uma coisa que ele ajudava as pessoas, mas ele não tomava crédito por suas ações. Ele fazia ações benevolentes e exigia que as pessoas, não tomem crédito por suas ações. Faça o bem sem esperar alguma forma de retribuição. Faça o bem só pelo fato de fazer o bem. Então ele ajudava diversas pessoas e não tomava crédito por isso. Mas aconteceu uma história que ele pegava pequenos sacos de ouro e havia uma família, um pai que tinha 3 filhas e queria que elas casassem. Mas ele não tinha condição financeira para que isso acontecesse. Ele era de fato muito pobre. Então, numa noite, São Nicolau passou e deixou um saco de moeda de ouro pela janela. O pai achou que aquilo veio de Deus. Nossa, o que é isso? Como é que veio varar ouro aqui na minha casa? Aí, na segunda noite, ele passou e deixou mais um saco de ouro ali. Aí o pai falou: não, mas peraí, que é isso? Tem uma coisa errada. Quem que tá colocando esse dinheiro na minha casa? Aí, na terceira noite, ele ficou ao pé da janela esperando para ver de onde viria esse dinheiro. E São Nicolau, vendo que a pessoa estava ali pela janela, subiu e entregou o saquinho de ouro pela chaminé. Tá vendo de onde está vindo vários dos mitos do Papai Noel? Várias das ideias do Papai Noel? Vem tudo de São Nicolau. Ajudar as pessoas, fazer o bem, não tomar crédito por isso. Até a chaminé. Tudo isso é uma figura de São Nicolau. E é muito interessante, porque é a ideia do altruísmo, da generosidade, de ajudar o próximo, de fazer o bem. Até o dia de São Nicolau é comemorado no dia 6 de dezembro, que foi a data de seu falecimento. É uma história muito interessante de São Nicolau. Tem diversos aspectos muito longos. Poderia passar um monte de tempo aqui falando de São Nicolau, mas eu acho que esses são os pontos mais legais. Ele, após a morte dele, inclusive, diversas pessoas de Mira, seguindo os ensinamentos dele,
decidiram doar também. Vamos também doar, fazer esses atitudes de altruísmo e não tomar crédito por isso. Então vários presentes foram entregues e perguntavam de onde que veio isso aqui? Quem responde por essas doações? E as pessoas sorriam e falavam, não sei, São Nicolau que deve ter dado. Então surgiu até aquela ideia do São Nicolau deixando presentes para ajudar as pessoas. A outra característica, até o nome do São Nicolau na Noruega é Sinterklaas. Eu não sei se esse é o nome originário da Noruega ou se é uma variação do nome na Alemanha. Eu acho que na Alemanha ele também é chamado de Sinterklaas. Mas agora você está compreendendo de onde veio o nome Santa Claus. É uma variação do nome Sinterklaas. Claus seria de Nicolau, Sinter seria de Santa, ou Saint, que seria santo. Agora a segunda figura que deu origem ao Papai Noel é o Father Christmas, que é uma figura britânica que representa bons sentimentos, os bons sentimentos natalinos, que é para você ir contra os sentimentos negativos, como melancolia, depressão, esse tipo de coisa. Ele não possuía uma relação com presentes ou as crianças, isso jamais ligado ao São Nicolau, mas ele tinha uma ligação muito forte com festas. Ele era um homem com muita energia, era um homem bem-humorado, ele representa comida, música. Ele era um homem gordo, ele era um homem barrigudo, que também representava a bebida, era as grandes festas natalinas, aqueles momentos de alegria que você passa com a sua família. Mas com o advento do protestantismo puritano na Inglaterra, no século XVII, havia uma revolta contra os elementos papistas. E isso incluía as festividades natalinas, das quais chegaram a ser banidas em 1647. Até o nome Father Christmas ele foi alterado em Portugal, até hoje ele é chamado de Pai Natal. Devido à reforma protestante, devido às questões teológicas, as festividades que se referiam a santos, elas foram desencorajadas. Então o dia de São Nicolau, que era dia 6 de dezembro, foi passado por dia 25 de dezembro, algumas semanas depois, se unindo ao Natal. Então o Natal acabou se tornando essa figura de entregar presentes às pessoas, de dar presentes umas às outras, e de realizar atos de generosidade. Porque pegaram essa característica do dia 6 de dezembro, que era do dia de São Nicolau, e passaram por dia 25 de dezembro, que seria no caso o Natal. Agora, pegando essas duas características, juntando esses dois, você começa a ir para o caminho de onde surgiu o Papai Noel. Que nos Estados Unidos, com a chegada de um monte de imigrantes que estavam na época da colonização, essas diversas características culturais dos diversos países começaram a se misturar. E então no século XIX surge o Santa Claus. Que é a mistura do Saint Nicholas com Father Christmas. Tem inclusive um livro chamado The Night Before Christmas, que é um poema que popularizou a figura do Papai Noel, que inclusive mostrava um trenó puxado por 9 renas. Em português, esse livro é conhecido como A Visita de São Nicolau. E inclusive mostra as 9 renas do Papai Noel nesse livro, que é o Rodolfo, o Corredor, a Dançarina, a Empinadora, a Raposa, a Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. Como muitas coisas, esse poema teve inspiração nas histórias escandinavas. Porque você vê, no começo, ali no século XVIII e XIX, estava na época do romantismo. E a Alemanha estava procurando muita inspiração nos mitos, nas histórias antigas. Todo o norte da Europa também, até o surgimento dos orcs, dos elfos, dos anões, dos duendes. Tudo isso estava ganhando muita força com isso. Inclusive eu comentei sobre isso no vídeo do Hitler, o Hitler de direita, que eu falo um pouco mais sobre o romantismo. E nessa época, como os mitos estavam muito fortes, você vê isso influenciando a literatura de diversas formas. Porque, por exemplo, esse poema do Papai Noel mostra ele voando com as renas. E a figura do Odin, ele atravessava os céus com cavalos voadores. Então isso também já tem uma certa influência ali. Inclusive o Papai Noel, ele era mostrado naquele livro como um pequeno elfo. Ele era um elfo na sua primeira aparição. Mas ainda assim, não tendo a figura do Papai Noel, a figura do Papai Noel ainda não surgiu como a gente conhece, com a roupa vermelha, o barrigudinho, esse tipo de coisa. Mas a tradição do Papai Noel, ela se espalhou pelo Canadá, começou ali nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo Canadá e dali foi pelo Reino Unido. E o Reino Unido tinha o maior império do mundo. E quando isso se popularizou no Reino Unido, começou a se popularizar no mundo inteiro. Até interessante que o Papai Noel, originalmente, é ele quem fazia os próprios brinquedos. Ele não tinha aquela fábrica de duendes no Polo Norte. Ele
pegava manualmente e ia fazendo os brinquedos. Mas assim que chegou a segunda industrialização, no começo do século XX, ali em 1930, haviam as grandes fábricas, que era um evento que estava ocorrendo no mundo. Então, baseado nisso, pegaram a figura do Papai Noel, colocaram as fábricas e os duendes ali fazendo os brinquedos para as crianças. Agora, de onde veio a figura do Papai Noel como a gente conhece hoje? A gente já sabe agora do Father Christmas e a gente já sabe também do Santo Nicolau. A figura do Papai Noel foi feita pelo cartunista Thomas Nast em 1860. Ele nasceu na Alemanha em setembro de 1840 e morreu no Equador em 1902. O desenho que ele fez, aí já era o Papai Noel com roupa vermelha, a figura humana, barriguda, barba branca, morando no Polo Norte. E isso foi feito com diversas características que já existiam do Papai Noel ou das figuras históricas, e disso ele surgiu com um desenho em 1860. Então não, a figura do Papai Noel não foi criado baseado em um marketing da Coca-Cola. É um pouco mais complexo que isso. Você tem a história do Santo Nicolau, você tem a história do Father Christmas, você tem o livro do The Night Before Christmas e você tem o trabalho do Thomas Nast. É a junção de tudo isso que surgiu o Papai Noel que nós temos hoje. É isso que eu tenho para dizer para vocês, meus amigos. Eu espero que tenha ficado bem claro. E pretendo fazer um vídeo futuro sobre o Natal. Eu sei que estou prometendo muitos vídeos, mas ó, cumpri a promessa do vídeo da Guerra do Vietnã. O do nazismo eu vou fazer ainda, tá escrito, só preciso fazer. E esse do Natal eu quero soltar antes do Natal, obviamente. Então, meus amigos, um Feliz Natal para todos vocês. Fique com Deus, um feliz ano novo também para vocês e suas famílias. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.